A Torá, pedra fundamental da fé e da cultura judaica, possui um profundo significado histórico e religioso. Mais do que um texto religioso, ela serve como um guia para a vida do povo judeu. Muitas vezes traduzida como lei ou ensino, a Torá incorpora o coração da aliança entre Deus e os israelitas. Seus ensinamentos moldaram a identidade, a moralidade e a prática judaica por milênios. Antes de sua forma escrita, as histórias, leis e ensinamentos da Torá existiam como parte de uma tradição oral transmitida através de gerações. Essas narrativas, compartilhadas e preservadas por contadores de histórias e anciãos tribais, formaram a base da antiga crença e prática israelita. Pensem num contador de causos bem antigo, transmitindo a sabedoria popular. Essa tradição oral garantiu a transmissão da memória cultural e da identidade religiosa ao longo do tempo. A revelação no Monte Sinai marca um momento crucial na história da Torá. Segundo a tradição, Deus revelou a Torá a Moisés no Monte Sinai, transmitindo leis e ensinamentos divinos aos israelitas. Este evento monumental solidificou a aliança entre Deus e os israelitas, moldando seu destino como um povo escolhido para defender essas leis sagradas. A Torá compreende 5 livros, tradicionalmente atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis narra a criação do mundo, os primeiros patriarcas e a história de José. Êxodo narra o êxodo dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés. Levítico se concentra em códigos sacerdotais e pureza ritual. Números detalha a jornada dos israelitas pelo deserto. Deuteronômio apresenta os discursos finais de Moisés e reitera a lei. Os estudiosos propuseram várias teorias sobre a autoria e composição da Torá. A hipótese documental, uma visão acadêmica proeminente, sugere que a Torá é um texto composto compilado de 4 fontes principais, cada uma com sua linguagem, estilo e ênfase teológica distintos. Essas fontes, rotuladas como J, E, P e D, provavelmente foram combinadas e editadas ao longo dos séculos, refletindo as crenças e práticas em evolução dos antigos israelitas. A Torá como um guia para a vida, leis, rituais e princípios morais. A Torá abrange uma ampla gama de leis, rituais e princípios morais destinados a guiar a vida do povo judeu. Das leis dietéticas, conhecidas como kashrut, semelhante a algumas restrições alimentares de outras religiões, aos preceitos éticos como os 10 mandamentos, a Torá fornece uma estrutura abrangente para viver uma vida justa e significativa. Ela enfatiza a justiça, a compaixão e a responsabilidade para com Deus e o próximo. Interpretação e comentário. Desvendando a sabedoria da Torá. Ao longo da história, estudiosos e rabinos judeus se dedicaram ao estudo profundo e à interpretação da Torá, buscando desvendar seus significados ocultos e aplicar seus ensinamentos à vida contemporânea. Esse processo contínuo de interpretação, incorporado ao Talmud e a outros textos rabínicos, garante que a Torá permaneça uma fonte viva e relevante de sabedoria para cada geração. A Torá na vida judaica. Da sinagoga à prática diária. A Torá ocupa um lugar central na vida judaica, tanto dentro da sinagoga quanto na prática diária. É lida publicamente nas sinagogas em um ciclo semanal, garantindo que toda a comunidade se envolva com seus ensinamentos. Os preceitos da Torá influenciam os rituais diários, as orações e as escolhas éticas, moldando a visão de mundo judaica e guiando os indivíduos para uma vida de santidade. Conclusão: o legado duradouro da Torá. A Torá permanece como um testemunho do poder duradouro da fé, da tradição e da palavra escrita.
Suas histórias, leis e ensinamentos moldaram a identidade, os valores e a prática judaica por milênios. Como fonte de inspiração, orientação e autoridade moral, a Torá continua a moldar a vida de milhões, oferecendo sabedoria atemporal e um caminho para uma vida significativa.